Hi guys, trabalhamos hoje Textual Comprehension, compreensão textual, e ela será referente às páginas 16 e 17 do nosso livro didático. Partindo da questão 7, localizada na página 16, podemos nos deparar com um cartoon em que uma aluna pede a seguinte explicação ao professor. Explain to me again why our college textbook is printed on dead trees. Em português, explique para mim outra vez por que nosso livro de ecologia didático, textbook é o livro didático, é impresso em árvores mortas. Então, a questão pede uma informação sobre a estudante. A professora ouve uma estudante que, primeiro item, não entendeu a explicação que ela deu na última aula. Você acredita que essa explicação que ela pede é por não ter entendido o que a professora falou na aula, ou a estudante que pede a ela que lhe explique uma flagrante incoerência envolvendo o ensino de ecologia e o desmatamento? Está claro que existe aqui uma crítica referente à preservação ambiental, porque a ecologia, um livro didático de ecologia, deveria defender a natureza e, por outro lado, ele está sendo impresso em árvores, ele está sendo impresso em um material que é produzido a partir de árvores mortas, não é isso? Dead trees. Então, existe essa crítica? Sim. Segundo item, portanto, parece verdadeiro, porém é recomendável seguir lendo os demais. Pede a ela novas explicações a respeito do uso do papel de imprensa para a produção de livros didáticos em geral. A estudante havia se referido a livros didáticos em geral ou a uma disciplina específica? Exatamente aí a gente percebe um problema no terceiro item. Ela se referia apenas aos livros de ecologia. Próximo item, pede a ela que lhe explique por que os livros de ecologia não impedem a morte de árvores. O foco da explicação pedida pela menina está na proteção que um livro didático de ecologia poderia exercer sobre as árvores ou no porquê daquele livro ser fabricado com o material, com a matéria-prima da natureza, da árvore derrubada. Então, a gente percebe que existe um desvio de foco aqui no quarto item. Portanto, ficamos com a segunda frase, que é a pede a ela que lhe explique uma flagrante incoerência. Existe a incoerência envolvendo o ensino de ecologia e o desmatamento. Partindo para a oitava questão, temos The Land by the Nile, a terra do Nilo. A preposição by, que significa de, agrega um valor de origem ou de autoria. Por exemplo, quando eu digo unhas by fulana, quero dizer que quem trabalhou naquelas unhas foi a fulana. Então, esse by, ele não é um de simplesmente possessivo, ele é um de indicativo de origem ou autoria. Essa terra do Nilo pode ser a terra originada no Nilo. Chegando ao texto, Here, as I promised, history begins. Aqui, como eu prometi, a história começa. With a when and a where, com um quando e um onde. It is 3100 BC, ou seja, isso foi, ou isso é 3.100 anos. BC é a sigla correspondente a AC. Em inglês se diz before Christ, antes de Cristo. Isso é 3.100 anos, before Christ, antes de Cristo. That is 5,100 years ago. Ou seja, 5.100 anos antes, atrás, ago, atrás. When, as we believe, a king named Menes was ruling over Egypt. Quando
De acordo com o que acreditamos, um rei named Menes, nomeado, chamado Menes, estava governando sobre o Egito. If you want to know exactly where Egypt is, se você quer saber exatamente where, se você quer saber exatamente onde o Egito é, I suggest you ask a swallow. Eu sugiro que você pergunte a swallow, a uma andorinha. Swallow é andorinha. Por quê? Mais adiante ele deve explicar, né, gente? Every autumn, when it gets cold, swallows fly south. Todo outono, quando começava a ficar frio, as andorinhas voavam para o sul, para o sul. Over the mountains to Italy and on across a little stretch of sea, sobre as montanhas até a Itália e cruzando uma pequena extensão de mar, uma pequena extensão do mar, and then they're in Africa. Então, elas estavam na África, in the part that lies nearest to Europe, na parte mais próxima da Europa. Egypt is close by. Egito é perto disso. Pois muito bem, passando às questões, item A, segundo trecho em que terra, região ou país a história começa. Já na segunda linha se registra que 3.100 anos antes de Cristo, um rei nomeado Menes começou a governar sobre uma terra. Que terra foi essa? Então, resposta da A. Letra B. A essência do texto, a sua informação principal, não os detalhes. Qual é a essência? Ele quer saber qual é o foco do texto. Quando e onde a história tem início. Olha só na primeira linha. With a when and a where. Com quando e um onde. Justamente as palavras-chave estão aí. Então, esse primeiro item tem fortes chances de estar correto. Segundo, o nome do rei que governava o Egito na época. Será que a essência do texto está em investigar e em explorar o nome do rei? Não, ele só é citado uma vez, inclusive. E o próximo item, atender à promessa feita pelo autor. O que o autor havia prometido? Olha só, primeira linha. Here, as I promised, history begins. Aqui, como eu prometi, a história começa. Ele havia prometido, então, contar o início da história do mundo, da humanidade. Então, eu pergunto, predominantemente, o texto vai contar pra gente essa história apenas ou vai falar do quando e do onde tudo começou? Isso seria uma informação mais específica do que o último item, né? Você vai pensar direitinho aí. Letra C pede a data em que a história começou. Existem duas datas registradas no texto. E elas duas são correspondentes, porque na verdade uma é antes de Cristo e a outra é o somatório do tempo que antecedeu Cristo e o tempo que sucedeu. Ok, na letra D, em seu estilo descontraído, como se estivesse em conversa com o leitor, o autor sugere a ele que pergunte algo a uma andorinha. O que seria essa pergunta? Você lembra? Era sobre a localização de uma terra, de um lugar. Que lugar é esse? Qual seria essa pergunta? O que essa andorinha poderia mostrar ao leitor? Vocês lembram que a andorinha fazia um movimento todo outono? Então, e neste ponto encerramos a atividade, porém eu aconselho que vocês explorem mais o livro. Ele está repleto de bons textos, vários quadrinhos, textos informativos, textos publicitários. Isso tudo vai enriquecer o vocabulário de vocês. Ok, people, um abraço e fiquem em paz.